Timão. Bom, o Corinthians iniciou o ano fazendo algumas contratações, isso é claro para todo mundo. Mas o Corinthians não para por aí. Após ser eliminado da Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil, o Corinthians segue muito atento dentro do mercado da bola para fazer grandes contratações para que o time fique mais consistente, não apenas com o time titular e assim como reserva. Sabemos que o Corinthians tem pela frente o Campeonato Brasileiro, no domingo já tem um jogo contra o Palmeiras e obviamente tem a Copa do Brasil e também a Sul-Americana. Sabemos que muitos jogadores podem se lesionar ou até mesmo ser substituto por um cartão vermelho assim por em diante. E assim o Corinthians precisa de grandes substitutos para então suprir a ausência de alguns jogadores titular. Notícias que vem saindo é que o Corinthians estaria tentando contratar um velho conhecido que já tentou lá em 2019. Isso mesmo, estamos falando do atacante Michael, isso mesmo, atacante que atualmente está no Flamengo. Já jogou no Flamengo em 2019, atuou pelo Goiás, onde se destacou para o futebol brasileiro. Depois o Flamengo também foi para o Al Hilal, onde jogou bastante também, e agora retornou ao futebol carioca, justamente jogando pelo Flamengo. Notícias que vem saindo é que o jogador está se lesionando bastante. Agora com a sua recuperação e após jogar apenas 4 jogos pelo Campeonato Carioca, talvez o Flamengo já não vê o atleta com aqueles olhos de como ficar ali como titular ou até mesmo ficar brigando por posição. Notícias que saem é que também o jogador está muito triste com a sua situação, vem se recuperando agora, provavelmente já vai estar, no caso, jogando aí pelo Flamengo, mas que ele gostaria sim de estar indo para novos ares, e o Corinthians precisa de novos atacantes, até porque o Thales Magno atualmente se encontra pelo time dos Estados Unidos, o New York City. Ele pode estar saindo porque ele veio por empréstimo e a multa rescisória dele para contratar por definitivo está atualmente em mais de 70 milhões de reais. O Corinthians atualmente não consegue pagar e um desfecho do atleta pode ser muito confirmado, até porque ele está jogando bastante pelo Corinthians, mesmo entrando no caso aí de reserva e não titular, mas ele é um grande atacante, vem ajudando muito o Corinthians e notícias que saem é que ele vai voltar para os Estados Unidos. Sendo assim, o Corinthians precisa de um substituto, um atleta que chega ali para a ponta para suprir as necessidades e obviamente com as mesmas características, um bom poder de finalização, assim como também um jogador de muita velocidade, de muito drible e também aquele jogador muito raçudo como o Michael e como o Thales Magno que pode estar saindo. Então o Corinthians vem avaliando alguns nomes, provavelmente aí sim uma contratação muito boa e ele pode sim estar vindo para o Corinthians. Ele vem respirar novos ares, vem após essa lesão e com muitas oportunidades para jogar. Sabemos que o Corinthians é um time que joga muito pela frente, é um atacante que se destaca muito e tudo que indica é que ele pode sim estar vindo para o Corinthians. E aí, Fiel, você acha que seria uma boa opção contratar aí o Michael para substituir até mesmo o Thales Magno e também ficar ali no banco de reservas para brigar por posição e ajudar o Corinthians ao longo da temporada, que sabemos que tem muitos campeonatos pela frente? Coloque aqui embaixo nos comentários. Agora a gente vai estar falando sobre a situação do Pogba. Isso mesmo. Todos nós sabemos e não é segredo para ninguém que o Pogba ele estava sendo especulado e praticamente acertado com o Corinthians, não é, Fiel? Então, notícias que vem saindo agora é que o Pogba ele pode estar sim em um contato com o Corinthians e tudo que indica é que ele poderia estar vindo para o Timão. Tudo que indicava é que após no caso do doping, ele já iria vir para o Corinthians. As notícias e também as contratações acabaram especulando aí muito e acabou esfriando, mas agora ele está totalmente livre do doping. E agora sim ele está vendo as propostas, está estudando mais o que seria melhor para o atleta e notícias que saem é que o Corinthians já está atrás do jogador de novo e estaria fazendo contato para ver todas essas situações, quais propostas tem na mesa e o que poderia oferecer de melhor para o atleta vir para o Corinthians. Todos nós já sabemos também que recentemente em o seu Instagram ele deu muito ao ver que poderia vir para o Corinthians. Em uma entrevista, um comentário ali, ele disse que vinharia até de graça por conta do Memphis Depay, né? Então, é algo que pode chamar muita atenção do Corinthians também, do jogador também para o Corinthians, e tudo que indica é que as notícias agora que saem é que realmente sim, o Corinthians pode estar sim negociando de volta com o jogador, as conversas vão sim voltar, até porque se o Corinthians estava com um grande interesse quando ele estava em doping, imagine agora que ele está livre e ele pode assinar ali o contrato e vir para o Corinthians, não é, Fiel? Então, sim, o Corinthians está de olho de novo no jogador, tudo que indica é que ele pode sim estar vindo para o Corinthians e é uma grande contratação. Faz mais de 1 ano e meio que ele não está jogando, mas vem treinando no caso, bem constante, né? Porque é um jogador aí que ainda tem muito mercado pela frente. Atualmente o Pogba tem 31 anos, foi um dos maiores jogadores aí de meia, né? Que a gente já viu jogar aí, pelo menos na minha opinião. Não o melhor, mas sim está entre um dos melhores. Ganhou a Copa do Mundo, disputou grandes campeonatos por Manchester United, Juventus e sempre jogando em alta qualidade. É um jogador que tem 31 anos, tem uma explosão física muito grande, tem uma finalização incrível, né? E obviamente também que tem a sua qualidade técnica que dispensa comentário. O que você acha, Fiel? Você acha que ele poderia servir para o Corinthians? Você acha que ele vai recuperar o futebol dele depois de 1 ano e meio parado? Deixa aqui embaixo nos comentários, fechou? Agora eu vou passar também uma notícia para vocês muito importante referente ao Ramon Dias. Sim, o Ramon Dias está com o seu passe dentro do Corinthians aí por um fio. Após a eliminação da Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, o presidente disse ali algumas palavras como se ainda não sabe se vai manter ou não o treinador. A Fiel pensou muito nisso.
Notícias que está saindo é que se ele não ganhar o Campeonato Paulista, ele vai ser demitido, porque ele vai estar sendo desclassificado, como foi tanto do Paulista, assim como também no caso da Libertadores. E são um dos campeonatos mais importantes que o Corinthians vem a disputar, né? Que foi aí, no caso, a Libertadores. E agora, né, só falando sobre o Clássico, é uma grande disputa, não em si pelo campeonato, mas sim, no caso, por todo o contexto, né, de ser um rival e estar disputando o título dentro do Campeonato Paulista. Então, notícias que saem é que se ele não ganhar esse jogo, não ser campeão pelo Corinthians em cima do Palmeiras, que já está há mais de 3 anos sem ir para uma final, né? O Corinthians, sim, ele vai ser demitido. Vem aí fazendo algumas especulações, a gente vem aí tentando, né, buscar nomes. Alguns nomes que agradam a torcida do Corinthians seria aí o Renato Gaúcho. Também tem o Tite, que é um velho conhecido pela torcida alvinegra, que já disputou aí grandes títulos e conquistou, que foi a Libertadores, né? E o Mundial pelo Corinthians. Então eu peço a vocês, torcedores aí, que coloquem aí embaixo nos comentários também. Vocês acham que seria uma boa contratação, ou no caso o Renato Gaúcho, ou o Tite? Você acha que o Ramon Dias ele tem que estar saindo do Corinthians? O aproveitamento dele, fiel, atualmente é de mais de 60%. Isso mesmo, então ele tem um bom aproveitamento. Mas infelizmente o futebol ele é muito contestado, porque o Corinthians joga alguns jogos bons, depois jogam alguns jogos médios, depois joga jogos que, na minha opinião, muito ruim. Então fica muito balanceado ali, e o Corinthians precisa sim ter um time que consiga ter mais consistência, que consiga jogar por um bom período de tempo bem. Sabemos que os times na temporada vai oscilar sim, dependendo do calendário, do adversário, e até mesmo quando faltar jogadores e assim por diante. Existe uma série de situações que faz com que o time não consiga atuar 100% ali em grande futebol. Mas o Corinthians precisa ser um time um pouco mais consistente, sim. O Corinthians vem balanceando bastante com o seu futebol e todos nós sabemos de algumas limitações que ainda o Corinthians tem, o que pode acontecer na temporada, mas independente de tudo, o Corinthians precisa ter um time mais competitivo, um time que consiga ser mais consolidado ali com um bom futebol. Então eu peço a vocês, torcedores do Timão, também que coloquem embaixo nos comentários. Vocês acham realmente que o Corinthians precisa encontrar um time um pouco mais consistente, né? Que consiga ali manter um pouco mais o seu bom futebol e não ficar oscilando bastante? Deixa aí embaixo nos comentários. Você acha que a contratação do DP foi muito boa, arrumou muito time? Você acha que o Corinthians precisa contratar mais jogadores ainda? Precisa mudar de técnico? Deixe tudo aí embaixo nos comentários, fechou? E também comente seu palpite do jogo que o Corinthians vai jogar contra o Palmeiras nesse campeonato aí paulista, né? O último jogo, o Corinthians precisa vencer esse jogo para manter o seu técnico, manter então a sua autoestima para os novos campeonatos que vai vir, e assim também como manter, né, no caso, o seu bom futebol, né? Que o Corinthians, infelizmente, como falei anteriormente, não está conseguindo manter, fechou? Então, muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou o nosso vídeo. Deixa aí embaixo nos comentários o que você acha de todas as notícias, fechou? Deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? Muito obrigado então a todo mundo que assistiu o nosso vídeo e até as próximas notícias. Um abraço, fui!